Oi, Roberto. E aí, Carlos, tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu ajeitar só isso aqui. Obrigado por ter vindo. Podemos começar. A gente não tem Imagina. ainda. Peraí, não entrou ainda. Você está com uma floresta atrás, então. Tô com a minha floresta aqui. Muito legal. Ela é o background da maior parte agora da minha interação profissional, é essa aqui. Eu tenho um carinho especial porque fui eu que fiz essa foto, então tenho um carinho especial por ela. Ah, então você esteve nesse lugar aí. Isso aí é perto onde você mora ou foi alguma viagem? Não, foi uma viagem. Isso é uma árvore na França. Fica naquele jardim que tem perto do Palácio de Versalhes ali. Tava um dia lindo, eu tirei uma foto de baixo para cima, que a gente deitou embaixo de uma árvore ali, eu queria preservar aquele visual, aquele momento. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma tela assim enorme. Isso é uma impressão em cima de tecido. Ficou essa tela aí. Dá uma sensação boa. Dá para gente que está aqui do outro lado, dá uma sensação muito boa. Né? Muito legal. Parece realmente que está aqui uma janela. Oi, Karina, bem-vinda. Exatamente, essas janelas fazem falta hoje em dia, né? Embora aqui onde eu moro eu não posso reclamar, assim, quando eu olho para minha janela é bem verde também. Então, isso aqui é só para dar para quem está me vendo em todas as reuniões, está com esse fundo aqui, eu dou um pouquinho do meu espaço aqui, dou um pouquinho da minha sensação para quem está me vendo. Ô, Bárbara. Vamos ver se entra mais alguém. Vocês ainda não retornaram. Ó, a Valesca entrando. Oi, Val. Vocês ainda não retornaram. Ninguém retornou ainda para o presencial, Carlos? Não, ninguém aqui da Baia no site São Paulo tem só um grupo mesmo de manutenção do site, né? Segurança, algumas áreas. A gente ainda tem uma pequena produção ali, então tem as pessoas mantendo isso. A gente volta agora um grupo, dá mais ou menos 800 pessoas, voltam. 800 não, desculpa, dá menos, dá umas cento e tantas pessoas, volta agora em outubro, dia 1º de outubro. Mas a grande maioria, nós somos 2.000 lá, vão ficar em casa até o fim do ano. É. Vai ter bastante tempo para a gente preparar o Natal, Ano Novo esse ano. Que já está aí, né? Já chegou. Quem diria que a gente ainda está falando do Natal nessa pandemia, né? Uma coisa impressionante. Exatamente. Já chegou. Mas hoje a gente teve, inclusive, uma fala do médico, né, da companhia para a gente hoje, bastante animador até, né? A gente vê os números caindo. Uma coisa muito legal que ele falou, que os médicos pegaram a mão do tratamento, né? Então, eles estão sendo capazes de salvar muito mais gente de formas menos invasivas até, e acho que isso é que tá dando um pouco de alento nessa situação, né? Eu imagino esses profissionais aí tentando combater um negócio que eles não conhecem profundamente e no meio de uma emergência, né? No meio de uma crise. Devem estar começando a respirar um pouco agora. E é interessante, né? Eu fico pensando que, mesmo agora a gente fazendo Natal, fazendo um monte de coisa, ainda a gente tem aquele medo das grandes reuniões, né? Então, por exemplo, nós nos encontramos ainda com pessoas, mas sempre são aquelas pessoas que estão se cuidando, né? Mas é difícil ainda a gente fazer alguma coisa onde se reúna muita gente. Eu imagino o Natal assim que a família vai ficar bem reduzida mesmo. Vai ser diferente também. Aqui em casa tem sido já pelos últimos anos, a gente não vai estranhar muito, não. Mas eu acho que tem muita gente aí que está acostumada com os grandes encontros, precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu acho que É. pode ser que a gente esteja vivendo agora uma falsa sensação, vamos dizer, de que tudo passou, né? Na verdade, não. A doença continua ali, os riscos continuam, né? Eu acho que o que está passando mais é a pressão em cima do sistema de saúde, né?
com esse alívio, diminuição, né, da curva, vamos dizer assim, de casos, está dando uma aliviada. Mas pensando individualmente, esta ameaça continua aí. Assim como todas as outras. Eu acho que essa se destacou, né? Mas tem uma série aí, né? Pior é que é mesmo. Sabe que até assim, falando com amigos médicos, aí o que eles também falam assim que não é que a doença encerrou, né? Claro que não, está longe disso, mas é que hoje tá todo hospital está mais preparado, e clínicas estão mais preparados para receber essa gente, né? É que no início não se sabia o que fazer, e era o respirador, e não sabia como tratar. Então agora as coisas estão mais preparadas, por isso que a gente não vê mais tanta mortalidade. E Exato. eu acho que também muitas pessoas já estão meio que aquele que a gente fala lá da imunização do rebanho, então já está mais fraco, mas a gente não pode relaxar, porque a coisa pode piorar. Então, tem que aguardar um pouco. Exatamente. E aí a hora que você começa a pensar o impacto que a tua atitude pode ter numa vida que você nem mesmo conhece, né? Eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível, assim. E é bem no sentido do possível mesmo. Eu acho que teve gente que ficou em casa enquanto pôde, porque chegou uma hora que era impossível não trazer mais o sustento para casa, né? Tem que sair. Teve gente que começou a sair porque não era mais possível manter a sanidade mental, em muitos casos. Então é uma questão de gerenciamento de risco. Aí vamos fazer tudo causando o mínimo impacto possível. Mas, Carlos, vamos começar? Vamos começar falando, porque nós estamos também gravando para aquele que não está aqui, né, nos assistir. Vamos. Então, para começar, então, eu sou o Roberto Rotenberg, membro da AIT, sou coach, eu sou facilitador de diálogos transformadores, mediador organizacional, e assim, seja bem-vindo a essa live da AIT, mais uma AIT Live, que é parte do nosso roadshow aqui da AIT, Diálogos Transformadores. Esse roadshow ele nasceu com o objetivo de ser um espaço de compartilhar um pouco das nossas práticas e experiências, além de promover também esse espaço de troca e diálogo transformador, né? E a gente criou na AIT um programa, que é o programa Dilemas em Foco, onde a gente utiliza o co-desenvolvimento, que é uma abordagem de desenvolvimento coletivo que é voltada para a ação, né? E são pessoas que desejam aprender umas com as outras, com o objetivo de ter outras visões, né? Novas visões sobre dilemas e questões que as pessoas estão enfrentando no seu dia a dia, né? Seja profissionais ou pessoais. E aí o tema dessa live hoje, ela é o papel do líder executivo como agente de transformação dentro da empresa. E aí, também não dá para deixar de dizer, né? Agente de transformação da nossa sociedade, né? E aqui o nosso entrevistado, então, é o diretor de Supply Chain na Bayer, o Carlos Pompeu. E Carlos, bem-vindo e muito obrigado por essa disponibilidade de compartilhar um pouco dessa tua experiência aqui com a gente na AIT. E aqui eu queria começar contigo perguntando assim, quem é o Carlos Pompeu? Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui falando com você e falando para quem possa ouvir, para quem venha ouvir sobre o trabalho que vocês desenvolvem e o trabalho que vocês convidam a gente a desenvolver junto, né? Eu acho que esse também é o cerne da discussão hoje, como é co-desenvolvimento. É muito legal ser convidado por vocês para qualquer coisa, eu diria. Bom, você já falou um pouquinho aí, que eu sou diretor da área de Supply Chain Management da Bayer. Ali tenho a grande oportunidade, o prazer de liderar um grupo com um propósito muito bacana e muito focado na vida de pessoas, né? A gente está ali promovendo saúde para os nossos pacientes. Do lado pessoal também uma pessoa bastante preocupada com a vida, com o desenvolvimento humano, né? Sou pai de 2 meninas, tenho uma menina de 9 e uma menina de 3 anos, as duas em casa aqui, botando todo mundo louco, matando a gente de raiva e de amor ao mesmo tempo em muitas situações. Marido da Andrea, que também está sendo uma grande parceira aí nessa nossa jornada pela pandemia. Também colaboradora da Bayer. A Andrea, antes que eu até já era colaboradora da Bayer, então a gente está junto nessa jornada aí
de produzir ciência para uma vida melhor, saúde para todos e fome para ninguém. Todo mundo junto lá. Muito legal, cara. O que é assim que te dá mais paixão nesse trabalho lá? Olha, Roberto, eu acho que é justamente a oportunidade de impactar a vida de pessoas e muitas vezes em momentos que são muito cruciais para elas, né? É claro que ali a gente trabalha com uma gama enorme de produtos, então a gente está tanto oferecendo produtos que estão fazendo a pele de uma pessoa melhor, como a gente está fornecendo produtos que estão tratando um câncer que muitas vezes pode botar fim na vida de uma pessoa. Então, nesse espectro, entre esses dois extremos, a gente está sempre falando de vidas, né? E a gente está tocando essas vidas de uma maneira mais impactante, menos impactante, mas sempre tocando em vidas. E o mais legal é a gente poder ver que ali dentro, independentemente da atividade que você exerça, você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de colocar pelo menos um bloco numa construção que está sendo feita para alguém no final, né? E estando em supply chain management, mais ainda, né? A gente está ali no olho do furacão, importando produto, trazendo matéria-prima, produzindo localmente, movimentando carga pelo Brasil inteiro para poder materializar o nosso propósito. A minha grande briga lá dentro é: a gente tem um propósito, só que ele só tem valor o dia que ele chega na mão do paciente e o paciente decide o que fazer com o produto que você colocou na mão dele, né? O paciente ou o consumidor. Antes disso, se não chegar, não exercemos o nosso propósito. Interessante, né, cara? Assim, você está trazendo, me vem assim à mente como a gente fala muito em lidar com pessoas, mas como nesse seu trabalho, assim, existe uma lida com pessoas em todo momento, tanto no fato de tratar da saúde, como no fato de ter que cuidar com os movimentos da própria empresa, né? Muito legal. E agora, você assim como um líder, né? Nós estamos aqui, a gente fala, o nosso trabalho é sempre sobre o líder executivo, como a gente transforma. E, assim, na sua opinião, como é que é o papel desse líder para essa transformação? Do meu ponto de vista, Roberto, o líder ele tem um papel de ser o elemento energizador da transformação e o referencial da transformação. E não me entenda errado, o referencial no sentido de é o standard. Você precisa chegar onde está o líder, não é isso. Mas o líder é aquele que se fixa num ponto e quando ele olha, seja para a organização ou seja para o time, ele dá a noção para aquele grupo se ele está evoluindo na direção certa ou não. Ou pelo menos na direção combinada ou não, né? E ao fazer isso, ele segue injetando energia nesse grupo, né? Ele segue motivando esse grupo, recuperando aqueles que se perdem, mudando o caminho à medida também que você ouve tanto o grupo que você está liderando, quanto a organização, quanto o mercado que você está servindo, e você começa a perceber que o ambiente não era bem aquele que você explorou antes de definir um objetivo, ou ele mudou. Então o líder tem esse papel, né, de setar a referência e motivar. Muito legal. A Karina aqui está até colocando, né? Buyer consciência e consciência. É uma boa. O que significa isso, Carlos? É uma boa colocação. Eu acho que significa que produzir ciência por produzir ciência, por se superar individualmente, aí eu coloco individualmente a companhia, né? Acho que uma companhia se satisfazer por cada vez mais produzir algo avançado tecnologicamente, mas que não esteja conectado com um propósito, com uma razão, tem menos valor. Eu acho que a gente precisa ser muito focado em produzir e usar toda a nossa capacidade intelectual como companhia para produzir aquilo que a gente precisa, né? E eu acho que essa consciência que a gente consegue despertar dentro de uma indústria como a nossa, como a farmacêutica, acontece quando você se coloca no lugar do paciente. E todos nós somos.
mais cedo ou mais tarde na vida, todos somos, em algum momento, paciente de alguma coisa, né? De alguma empresa, de algum tratamento, alguma coisa assim. E é nesse momento que eu acho que imediatamente a consciência vem à tona e fala por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Então, hoje mesmo, um pouco antes de entrar nessa live aqui, a gente estava comemorando o fato de a gente estar conseguindo trazer. Teve uma certa quantidade de produto de um medicamento para tratamento oncológico, que ficou sob risco aí. Estava todo mundo comemorando, conseguimos. A gente vai manter o tratamento desses pacientes aqui no Brasil, a despeito de toda a dificuldade, de toda a barreira que apareceu no meio do caminho, mas pensando nele, pensando que é a grande esperança para aquele paciente de recuperar a sua vida, né? Interessante, né? Interessante que você traz assim essa coisa de que a empresa ela não é só o resultado no sentido financeiro, né? Ela tem todo esse impacto que ela causa na sociedade, né? Exatamente. E você tocou num ponto bem importante, porque quando a gente fala de maneira geral, com o público de maneira geral, em torno das empresas farmacêuticas, tem, acho que, essa aura, né, de uma empresa de altos lucros e que visa o lucro. Só que mesmo essa motivação, se a gente for investigar e se a gente for ver o percentual do lucro que é investido em pesquisa e desenvolvimento para continuar trazendo novas soluções para a gente, é que você percebe de verdade qual é a motivação dessa companhia. O lucro é necessário para você continuar produzindo, né? Uma pesquisa de uma molécula custa algo em torno de 1 bilhão de euros e custa pelo menos 10 anos de desenvolvimento, né? Então, tudo isso tem que continuar sendo alimentado. E quando a gente olha, e esse desafio que a gente está vivendo agora da pandemia, acho que é uma boa ilustração disso, quando a gente olha a quantidade de ameaças que existem aí no nosso ambiente, que a gente ainda precisa enfrentar, né? Tem as desconhecidas, como essa, de um vírus relativamente simples que aparece e de repente transforma a sociedade, e aí tem essa corrida toda atrás de uma vacina, até a doenças com as quais a gente convive desde muito tempo e não sabe ainda como tratar ou curar, né? Você pode botar aí Alzheimer, Parkinson, a maioria dos tipos de câncer, tudo isso a gente está numa luta ainda muito inicial que a gente vai vencer. Eu acho que o ser humano é capaz de vencer essa luta, tendo tempo suficiente, mas que ainda precisa de muito esforço, né? Da indústria, não só da farmacêutica, mas da indústria que lida com ciência de maneira geral. Interessante, né? Uma das coisas agora que você me trouxe à mente, assim, de uma época que eu era também trabalhava em empresa, é aquele distanciamento do funcionário com o propósito da empresa, né? Parece que há um descasamento aqui. Mas quando você traz isso agora para a gente, dá uma sensação de que dá sim para a gente manter a empresa buscando o seu resultado e ao mesmo tempo fazer com que todos os funcionários, toda aquela gente que está ali, toda aquela cadeia, mas que está dentro da empresa, esteja trabalhando com vontade e entendendo aonde quer chegar, né? E assim, como é que você vê esse papel aí do líder com toda essa gente nesse momento assim de pandemia, Carlos, onde, claro, a tendência de nós todos é a gente baixar um pouquinho a guarda, a gente ficar um pouquinho mais desanimado por conta dessa coisa que a gente nunca sabe quando termina. Eu acho que o líder nessa hora, ele tem que se aproximar do seu grupo. Se aproximar tanto dos que co-lideram a organização, né, ao lado dele, quanto do grupo que ele lidera diretamente. Porque todos somos pessoas, todos estamos passando pela mesma situação, todos estamos sendo afetados de formas diferentes, mas todos estamos sendo afetados ao mesmo tempo pela essa situação que a gente está vivendo. Então, o líder não pode esquecer que ele é uma pessoa e o liderado não pode esquecer que o líder dele é uma pessoa também e, portanto, tem as suas fragilidades. Então, eu acho que o líder agora tem o papel de se conectar com todos, entender as diferentes realidades, acolher e, de novo, trabalhar como o elemento energizante e referencial para a gente ir para algum lugar, né? Pode ser até que, no meio da pandemia, o lugar que a gente vai, a gente não sabe muito bem. Então, você
traça pelo menos um lugar intermediário, o primeiro step, né, o primeiro passo nessa transformação que a gente vai viver e vai controlando. Acho que foi mais ou menos o que a gente viveu quando lá em 16 de março foi o dia que a Bayer decidiu ficar todo mundo de home office, né? Eu lembro que eu fui para a empresa logo de manhã, uma reunião cedo, time de liderança, e aí? O negócio está esquentando, o que nós vamos fazer? A decisão foi muito rápida, vamos colocar os times em casa, esse era o primeiro passo definido, vamos gerenciar, controlar o impacto disso, amanhã a gente senta aqui de novo e decide o que fazer. Step by step, indo decidindo o que a gente vai fazer. Legal, cara. A Karina até, ela fala aqui, ela pede uma dica, uma sugestão de como a gente fazer para aproximar de maneira mais humana da sua equipe, na prática. Tem algum outro exemplo, alguma coisa que você gostaria de trazer? Na prática, eu acho que é muita conversa, né? Eu acho que é você criar oportunidade de bater um papo informal, sem agenda, ouvir, para poder criar essa proximidade e entender o que você pode fazer. Eu vinha já antes da pandemia, já tinha o hábito de ter um bate-papo com o meu time quinzenalmente. É um time grande, um time de em torno de 50 pessoas, todo mundo junto, sem agenda, sem obrigatoriedade também de participar. Bate-papo é assim, tem que ser uma coisa espontânea, expondo o que a companhia está vivendo, o momento que a gente está vivendo, ouvindo do lado deles. Como era um exercício que a gente já fazia pré-pandemia, continuar fazendo esse exercício pós-pandemia foi mais fácil. Então, outra dica, eu acho que não deixa para criar essa proximidade no momento de crise. É muito mais difícil. Está todo mundo sob pressão, está todo mundo reagindo de forma que não é natural. Então, tem que ser um exercício antes disso. E depois acabei aprendendo até que esses bate-papos, às vezes, eles eram muito unilaterais, né? Com um grupo grande, era muito eu falando e pouca gente falando comigo, né? Então, eu acabei chamando, eu estou nessa jornada agora, estou conversando, estou tendo bate-papos individuais com cada pessoa do meu time, para entender os diferentes momentos aí, o que cada um está vivendo. Tem sido uma experiência muito legal, super divertida, dou muita risada e aprendo muita coisa. E lembrei de um aspecto muito importante. Foi ontem mesmo que eu tive um bate-papo e a pessoa me surpreendeu perguntando coisas de mim e me deu até um insight, né? Ela falou, eu quero saber mais de você, me conta a tua história, hein? E eu comecei a contar coisas para ela. O tema central da nossa conversa era mudanças. Ela é uma pessoa também que mudou de carreira e tal. E eu comecei a contar das minhas, né? Ela falou, nunca imaginei que você fez isso. Às vezes a pessoa olha para alguém que está na posição de liderança e esquece que aquela pessoa estagiou um dia, foi liderado e teve na posição que ela está muitas vezes, né? E você esquece disso, né? Então, volta àquele ponto que eu te coloquei, que o líder não pode esquecer que ele está numa função de liderança, logo ele recebeu uma atribuição somente, né? Ele não tem nada especial, talvez, em si, que o faça líder, a não ser aquela atribuição, né? E o liderado também tem que olhar para o líder dessa forma, né? Não pode esquecer que ele é uma pessoa. Cara, é interessante, assim, você falando isso, me vem à mente de que a gente fala muito em liderando na crise, como é que a gente faz? Mas o que você está me trazendo é uma coisa legal, é que assim, eu, líder, eu não posso só pensar em como fazer na crise, eu tenho que estar sempre focado no fato de que eu estou hoje nessa função, como você falou, eu sou o líder, então eu não sou líder só porque eu estou em crise, eu sou o líder porque eu sou o líder, então eu preciso ter isso sempre em mente. Isso é interessante. Exatamente. E eu queria agora trazer para o nosso trabalho, né? Você fez parte lá do nosso Dilemas em Foco, né? Com aquele nosso grupo. E aí, como é que foi para você participar do programa? Eu queria começar lá no início. Como é que foi para você, de repente, você recebeu uma ligação nossa, um contato? Carlos, você gostaria de participar desse programa de Dilemas em Foco, que vai ser usando o desenvolvimento, nós vamos montar um time assim. Como é que foi isso para você? Foi, em primeiro lugar, uma surpresa grande, assim. Era algo que eu não estava esperando. Acho que eu estava tão distraído com a crise, né?
É interessante que quando você está olhando para o que você tem que fazer na empresa, você fala que é foco, né? Eu estou tão focado em gerenciar a crise que eu estava, do ponto de vista pessoal, distraído, né? Não estava cuidando de mim. E aí esse convite veio num momento muito bom, né? De olhar para si mesmo e depois eu descobri que não é olhar só para si mesmo também, né? Aprendi muito mais olhando para os outros do que para mim mesmo. Que foi muito legal, foi uma surpresa muito positiva. Legal. E assim, tem alguma transformação que trouxe para você? Alguma coisa que você gostaria de trazer para a gente? O que transformou? O Ah, que mudou? tem, Roberto, tem sim. Eu acho que talvez não seja uma grande transformação, mas ela é um ponto de partida para uma transformação que é contínua. Eu acho que na maior parte das ocasiões onde a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente olha muito para si mesmo e fala: eu preciso me desenvolver, eu preciso me analisar. O eu está sempre no foco da ação. E aí, quando você participa de uma atividade de co-desenvolvimento, e aí você entende que não é que você vai aproveitar uma daquelas sessões para se desenvolver e todas as outras são os outros que vão se desenvolver, e na verdade é uma troca, ou seja, você é convidado em uma delas a expor o seu dilema, a ouvir os outros, mas nas outras você vai ouvir os diferentes dilemas que vão ser apresentados, e você percebe que você se desenvolve ao se envolver com o dilema dos outros, a tentar ajudar a encontrar um caminho ou uma possível solução, é que eu acho que começa uma transformação. Que para mim é começar a aprender e a evoluir a partir da evolução das pessoas com quem eu tenho contato, o desenvolvimento das pessoas com quem eu tenho contato. Me desenvolver ao longo da jornada. Você sabe assim que o co-desenvolvimento, que a gente chama de CODEV, a gente chama abreviado de CODEV, mas o CODEV ele começou sempre trabalhando dentro de uma mesma empresa, sempre com pessoas, né? A gente fala que tem que ter pessoas pares, né? Não pode ter diferenças hierárquicas e sempre são pessoas da mesma empresa. Nesse nosso processo de Dilemas em Foco, a gente deu uma inovada, a gente fez uma coisa um pouco diferente, trazendo pessoas que ocupam cargos semelhantes, né? Não tanto no nome do cargo, mas de liderança com vários grupos embaixo, e a gente trouxe gente de empresas diferentes, né? Como é que foi para você isso, estar sentado ali com pares de empresas de outros setores que não tem nada a ver com aquilo que você faz, com que você trabalha no dia a dia na Baia? Em termos de produto. E além de empresas de outros setores, eu acho que profissionais de especialidades diferentes, né? Eu acho que a gente experimentou ali o benefício da diversidade e inclusão, né? Eu acho que o fato de você ter a oportunidade de descascar o seu dilema, e aí você despe o seu dilema daquilo onde a empresa, o ambiente corporativo influencia nele, e você traz mais para o aspecto humano em torno do dilema, eu acho que isso funciona muito melhor num grupo como esse, que está descaracterizado de uma identidade corporativa, né? E, ao mesmo tempo, você agrega diferentes pontos de vista, né? Ao trazer profissionais de ambientes diferentes, assim como no nosso grupo. Tem gente muito mais pragmática, que vai muito mais no popular, como a gente brinca, e tem gente que tem uma fala mais corporativa, e aí você vai tirando dali diferentes conteúdos, diferentes peças para construir o que você precisa para te ajudar com o teu dilema, né? Legal. E assim, claro, nós sabemos que ali existe a confidencialidade de tudo que é trabalhado, então não falamos nomes nem nada, mas assim, existiu alguma situação que chamou a atenção de você no decorrer nossos encontros todos, ou seja, que chamou a atenção de, nossa, alguma coisa que eu não tinha pensado, alguma coisa que mudou a minha maneira de ver as coisas?
Ah, acho que foram diversas, viu, Roberto? Eu acho que pela pluralidade do grupo também, assim, eu acho que era um ambiente para muitas surpresas, né? Só um ponto que você falou da criação do ambiente que eu não queria perder, eu acho que isso foi muito legal para a gente. O fato de ser um co-desenvolvimento, a gente também tem a oportunidade de co-criar o ambiente que a gente quer. Então, como primeiro passo, tendo a oportunidade de definir quais são as nossas regras, né? Como é que a gente vai se comportar aqui? É claro que confidencialidade era algo implícito até, mas que a gente declara, né? Por uma questão de organização, mas a gente definiu outras regras ali. Eu lembro, por exemplo, que uma das regras definidas é que precisava ser divertido. Então a gente queria um ambiente descontraído, relaxado, divertido, para a gente poder usufruir mais dele. Isso eu achei sensacional, né? Não é um modelo que te é aplicado, que é frio e nada disso, né? Ajuda, inclusive, a gente construir laços entre as pessoas que estão se ajudando ali mutuamente de uma maneira muito mais forte, né? E as minhas surpresas estão justamente relacionadas às pessoas, né? Assim, há dilemas que você nem imaginava que existia, né? E que de repente você fala assim e você olha para a pessoa. Eu tive quando vocês montaram o grupo, claro que eu tive aquela curiosidade natural de ir no LinkedIn e ver quem é quem, né? Ah, vamos ver quem é que está nessa sala aqui. Quando eu cheguei lá, eu vi que eram pessoas muito diferentes daquele perfil, né, profissional que é frio, né, que é apresentado. E que eram muito mais interessantes e muito mais completas até do que aquele perfil estava mostrando. Então, acho que a grande surpresa foi essa das pessoas e de alguns dos dilemas que foram trazidos ali, que de verdade foram impactantes para mim. Legal, cara. Eu vou aqui só dizer uma coisa que foi interessante, que você foi o primeiro a trazer o dilema, né? Ah, é verdade. Lembra? Foi até interessante, assim, e aí, o que você acha? Como é que foi para você ser o primeiro a trazer um dilema nesse modelo do co-desenvolvimento para mais pessoas, que era a primeira vez que você via na vida? Sim. Eu acho, Roberto, que não sei se é uma questão, é claro, é uma questão muito particular, mas assim, eu só posso atribuir ao amadurecimento, né? Eu acho que eu estou chegando na idade da a que chamam da idade da sabedoria, né? Eu não sei isso mesmo ou não, mas eu acho que é um ponto da vida onde você tem mais autoconfiança, né? E você fala, ok, dilema todo mundo tem. Não me importo de ser o primeiro, não me importo de desbravar. Confiei no intuito com que esse grupo foi criado, então eu falei assim, mais cedo ou mais tarde ao meu ali mesmo, então que eu seja o primeiro. Já tinha refletido bastante sobre ele antes da gente falar. Na verdade, até apresentei dois dilemas, né, para vocês e você muito sensivelmente identificou aquele que mais me tocava, né? Que curiosamente eu não estava dando muito valor para ele, não sei se inconscientemente eu não estava querendo lidar com ele. Você falou, esse aí toca mais pessoalmente, é você, o que você acha de trazê-lo? Então, para mim foi muito natural. Mas eu acho que é uma questão de você confiar no intuito do que está sendo feito ali, né? E saber que o único compromisso que você tem é estar disposto a ouvir. Por mais que seja difícil para você expor o dilema e colocar em prática ações para enfrentá-lo depois, o único compromisso que você tem ali naquele grupo é ouvir, absorver o que você quer e seguir depois a sua vida, vendo a melhor maneira de incorporar aquilo tudo no teu dia a dia, né? Legal. Você sabe que a Valesca aqui, ela diz que a sua fala faz ela pensar em que líderes e equipes eles poderiam construir os seus acordos juntos, né? Que ambiente que querem construir juntos? O que você acha sobre isso? O que você poderia falar sobre isso, Carlos? A sua experiência no dia a dia. Eu acho que é um insight bastante poderoso para a liderança. E eu tive essa oportunidade há alguns anos, eu não me lembro exatamente quando agora, sou péssimo com essa coisa de data, assim, eu sei que foi há alguns anos, acho que é há 2 anos mais ou menos, com o meu time, de fazer um trabalho de identificação do nosso propósito e definição das nossas regras
de convívio, vamos dizer assim, de convívio no sentido de o que a gente faz aqui no nosso grupo que nos leva em direção ao propósito. E esse processo todo foi co-criado. Quer dizer, a gente não pegou uma diretriz da empresa, a gente não pegou os valores propagados pela empresa, a gente não pegou regras que seja ali do nosso grupo e falou, isso aqui está valendo, pregou na parede, todo mundo tem que seguir. Na verdade, a gente fez um exercício de cocriação com base nesses mesmos elementos que estavam disponíveis, de o que faz sentido para a gente, o que se conecta com o nosso propósito, como é que a gente define e descreve o nosso propósito, né? E, de fato, foi muito poderoso. Para o engajamento do grupo, isso tem um valor muito grande, né? Então, eu vou te dar um exemplo. No nosso grupo, uma das regras simples é que a gente age como sócio do negócio. Tá? A gente é um colaborador, a gente é responsável pelo resultado, seja ele qual for, e a gente é sócio do negócio. E como propósito, a gente tem o paciente. Então, numa determinada ocasião, onde a gente ia fazer uma entrega de um produto, era um contraste para um exame de imagem, que a gente ia fazer numa clínica lá no Rio Grande do Sul. O operador logístico tinha um compromisso de entregar no sábado para o exame ser feito na segunda, não fez. Entregou na segunda no meio do dia. O membro do meu time entrou em contato com o operador logístico e falou, meu amigo, você tem ideia do impacto que você está causando na vida de uma pessoa que saiu sabe de onde para ir lá fazer o exame, chegou, não conseguiu fazer? Ele não está fazendo o exame para saber se está, sei lá, se tem alguma coisa simples ou não. Quem faz um exame de imagem está com medo de um câncer, de uma doença grave. Você tem ideia disso? Então, eu acho que isso é viver essas regras que a gente criou junto, né? Se coloca como sócio da companhia, se a gente não entregou o produto para aquele paciente, tudo que a gente fez até ali foi jogado fora, todo o esforço que a gente fez para produzir aquele produto, trazer para o Brasil, disponibilizá-lo, qualidade e segurança, foi jogado fora naquele... né? E acho que a gente só consegue viver esse propósito hoje porque a gente co-criou. A gente definiu junto, não foi nada imposto, né? Então a identificação com aquilo tudo é muito automática, né? Legal. Assim, entendi. Essa atitude que você fala é a atitude de dono, né? Que a gente sempre fala que é o que a gente mais quer na equipe, né? E achei interessante o que você falou sobre como é a ação do líder para que as pessoas tenham essa atitude de dono, né? E assim, tem alguma coisa que você tem a mais assim para nos trazer sobre isso? Como um líder pode fazer para que os profissionais, eu não gosto de chamar só os funcionários, depois você fala colaboradores, porque na verdade todos estão ali no dia a dia, mas para que todos eles percebam que quando tiverem essa atitude de dono, a empresa vai melhor, a equipe vai melhor, as relações vão melhorar. Ou seja, um líder pode cuidar disso no dia a dia para que a sua equipe, para todo o seu entorno, assuma essa atitude de dono no DNA. Eu acho que, em primeiro lugar, Roberto, o líder precisa ter atitude de dono nele antes de cobrar dos outros, senão nunca vai ter, né? E assim, eu acho que às vezes a gente vê por aí pessoas que recebem a tarefa de cobrar uma atitude de dono não fazem uma autoanálise antes, não se transformam antes. Eu faço o que eu digo, então, né? Isso é... Exatamente, exatamente. Mas para ter essa atitude de dono, eu acho também que você precisa definir muito claramente antes o seu propósito. Tá? A partir do seu propósito é que você vai conseguir exercer a atitude de dono. É o que vai te dar o alimento, né? E se a gente pensar num pequeno negócio, eu acho que é muito fácil da gente entender isso, né? A pessoa respira aquele propósito dela e ela vive aquilo, e às vezes o propósito dela é justamente empreender, que seja, eu vejo muito empreendedor, e é principalmente muito característico daqueles que crescem um negócio, daí ele vende um negócio, ele começa a empreender outra coisa, né? Que o grande propósito dele é criar coisas, a partir do momento que elas têm vida, ele já, né, deixa para o mundo e começa de novo. Então, acho que fazer esse tipo de exercício. No meu caso, foi essa identificação com o paciente, é entender que a gente está ali para fazer algo
que não é produzir medicamento. A gente está produzindo, né, a gente está tocando vidas, fazendo elas melhor. E a partir daí propagar esse propósito. Então, nessa minha jornada, eu tenho tido eu invisto muita energia em fazer até um certo trabalho de coaching com as pessoas para que elas encontrem os seus propósitos. Porque esse é outro insight, né? Eu não posso fazer com que os outros tenham o mesmo propósito que eu, né? Se não há identificação com o propósito, não vai ter comprometimento. Então, a dica que eu poderia dar é para o líder ajudar o seu time a encontrar os seus diferentes propósitos. Todos podem ter um grande propósito comum, mas também existem pequenos propósitos, né? E aí com o meu time eu faço um exercício, eu falo para eles, a coisa que eu mais gosto na vida é resolver problema. Aí eles falam, pô, mas você gosta de problema? Toda vez que a gente tem um problema, você fica chateado. Fala, não, eu gosto de resolver problema, não gosto de conviver com problema. Aparece um problema que é desafiador, que é difícil, que é impactante, adoro complexidade, esse tipo de coisa. Isso me motiva. E foi por isso que eu escolhi Supply Chain Management. Senão eu tinha ido para outras áreas que são um pouco mais simples, vamos combinar. Então foi por isso que eu escolhi isso aqui, né? Então tentar destacar no seu time esses outros propósitos secundários e mais individualizados para que você possa dar um pouco de direção, né, para os membros do seu time na busca desse seu propósito. Eu acho que aí é que eles começam a despertar a atitude de dono. Porque eles começam a perceber que eles têm prazer naquilo que eles fazem, o dono tem prazer em ver o seu negócio crescer. Eles começam a perceber o impacto que aquilo tem numa cadeia que seja, ou no destino final do que a tua empresa faz. O dono também só faz o que faz por conta disso, né? E começa a se engajar de uma maneira muito mais forte. É claro que vem todo o trabalho de reconhecimento também, eu acho que a gente não pode esquecer que todas as atitudes de engajamento como dono têm que ser reconhecidas. Eu já trabalhei numa sociedade, né? Então talvez eu tenha tido o privilégio de experimentar isso num nível bem menor, uma sociedade pequena, familiar, né? Do meu pai, do meu tio, um negócio que meu avô começou, imagina, tinha uma tradição, uma carga emocional toda ali. E eu lembro muito bem das comemorações. Quando um conseguia um resultado, conseguia resolver um problema, voltava para casa com uma venda realizada, bate palma, legal, muito bem. Eu era o comecinho da minha carreira ali, então tinha muito daquilo, deles estarem me estimulando e vendo eu crescer como eles cresceram ali dentro daquele negócio. Isso é fundamental, Roberto. Eu acho que nos times a gente muitas vezes esquece isso, porque no calor da batalha, você vence uma, já tem outra para você vencer e você esquece. E aí, talvez uma outra dica muito importante para os liderados. Nem sempre o líder se lembra desse momento de reconhecimento. Às vezes ele entra num modo tão engajado e tão faminto por vencer desafios que ele esquece. Então o liderado tem a tarefa de lembrar o líder. Falou, peraí, nós não vamos comemorar? Você não vai reconhecer, seja ele mesmo, seja outros, tem que cobrar. E eu recebo do meu time cobranças, tem gente que cobra mais e são esses que às vezes eu mantenho até mais perto, os que me cobram. Tem gente que termina a reunião e já fala assim, você esqueceu de novo de falar tal coisa, você esqueceu daquele que fez tal coisa. Aí eu volto e refaço, porque sozinho a gente não faz, né? Eu acho que o líder não pode acreditar que ele vai conseguir fazer tudo sozinho. Sabe que assim, eu achei bem legal essa tua lembrança, porque a Bayer também é uma empresa multinacional, né? E eu me lembro que nas empresas que eu trabalhei, sempre a gente via nas pessoas em geral, né? Dizer assim, não, isso é responsabilidade da Alemanha, não, isso é responsabilidade da Espanha, não, porque a França não quer, ou os Estados Unidos não gostam, não sei o quê. E a gente joga lá para cima aquela responsabilidade que, na verdade, o que o cara quer lá é que a gente toque o negócio aqui, né? Eu achei legal isso que você trouxe de ficar de olho e permitir a vinda do teu profissional também, para ti, líder, para dizer, olha, cara, está faltando isso, está faltando aquilo, e o que implica numa abertura do líder. Muito legal essa posição. Exatamente. E aí, não se isentar, né, Roberto? Eu acho que é isso que você coloca aí, quando você coloca a culpa
Nosso caso, assim, colocar a culpa na Alemanha é se isentar, basicamente é isso. E quem se isenta nas grandes coisas, se isenta nas pequenas, nas médias e adquire isso como um hábito, sabe? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ser dono. O dono é aquele cara que quando vê a luz acesa e não precisava estar acesa, ele vai lá e apaga, né? É isso que a gente precisa fazer. E traz para si a responsabilidade. Isso você aplica ao apagar das luzes, isso você aplica às grandes decisões. Eu vivi uma história dessa dentro da Bayer que para mim foi bastante impactante. Não sei se você quer que eu fale sobre isso agora, mas acho que é um exemplo de como a liderança, quando ela não se isenta, ela pode ter um impacto bastante positivo, né? Pode, por favor. Você falou da história do culpar a Alemanha, imediatamente me veio essa lembrança. A gente teve por muitos anos uma operação logística aqui em São Paulo que já não era eficiente há muito tempo. E por diversas vezes a gente tentou mudar, encerrar a operação, fazer uma coisa diferente, terceirizar, que seja. Mas nunca com tanto foco, afinco e nunca definindo muito bem qual era o propósito daquilo. Por que a gente precisava mudar aquela operação, ela nunca foi para frente. Acontece que quando eu entrei na Bayer, eu não estava nem nessa posição ainda, eu fazia gestão de projetos dentro da área de Supply Chain Management, respondia para o Head de Supply Chain à época. Ele me deu esse projeto. Ele falou, tá aí, tem um armazém, a gente precisa reformular. E eu comecei a analisar essa questão. Eu vinha de uma empresa onde a eficiência logística era vital, trabalhava com commodities, margens muito pequenas. Eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei, nossa, mas está tão claro aqui, por que a gente precisa mudar essa operação, fechar essa operação, torná-la mais eficiente? E fui com afinco fazer aquilo acontecer. Demorou muitos vais e vens. A Bayer é uma empresa bastante democrática, isso tem um aspecto muito bom. Por outro lado, às vezes posterga algumas decisões por conta dessa participação, mas chegou ao ponto da decisão. Sim, faz sentido a gente terceirizar, sim, vai fechar. E aí você olha para dentro daquela operação e você tem 25 pessoas trabalhando ali dentro. E aquilo para mim foi um momento transformador, porque é a hora da verdade. Você vai fazer algo que tem impacto na vida de 25 pessoas. E do mesmo jeito que eu estou trabalhando para levar saúde para milhares de pessoas, eu estou tomando uma atitude, uma ação que vai impactar negativamente a vida daquelas 25 pessoas. E eles vão perder os seus empregos. E aí foi o dia que eu tomei a decisão de ir lá falar com eles. Entrei no armazém, fechei a porta, falei, agora não tem saída. Estou aqui para falar com vocês do porquê, né? Primeiro, a notícia já vinha sendo preparada, né? Eles já vinham recebendo a informação à medida que a gente evoluía com a análise, o projeto, né? O famoso business case. Então, eles já tinham alguma ideia. Não foi de repente, foi, pois é, mas chegou o momento da verdade. Vai fechar, a gente vai fechar a operação, vai transferir para um operador logístico. Nós vamos fazer o desligamento de todos vocês. Tem um horizonte ainda, a gente tinha mais 1 ano e meio antes disso, ou seja, foi com bastante antecedência essa preparação. E aí alguém me perguntou, mas e aí, quem decidiu fazer isso? Essa foi a hora da verdade. E eu falei assim, fui eu. Eu decidi porque faz sentido, porque a gente precisa de eficiência, porque a gente precisa entregar produtos de qualidade para os nossos pacientes e do jeito que a gente está hoje, a gente não consegue manter isso por muito longo tempo. Nem mesmo a competitividade está ameaçada por conta da ineficiência da operação. Eu acho que a partir do momento que aquelas pessoas entenderam a razão daquilo, não houve isenção jogando a culpa na Alemanha, me deu tranquilidade de fazer o que eu estava fazendo. E eu acho que deu tranquilidade para eles para encarar aquele momento com realidade. Ok, é difícil, é duro, mas vamos fazer o melhor que a gente pode fazer. E a partir dali, trabalhar de uma maneira muito mais construtiva até em como seria aquele plano de desligamento, que tipo de suporte a gente ia dar e assim por diante, né? Então, acho que a gente fez tudo com muito boa intenção, com muita transparência, sem isenção nenhuma. E eu acho que isso é um exemplo de como a liderança pode afetar positivamente o ambiente, mesmo no momento tão difícil quanto esse. Porque, na minha experiência, não tem momento mais difícil do que aquele quando você olha nos olhos de uma pessoa e você diz que ela não faz mais parte daquela organização.
É incrível, realmente isso é um momento muito difícil mesmo. Legal que você trouxe para a gente essa coisa de que tudo que eu faço enquanto líder, eu impacto, não é só o resultado da empresa. Tudo bem que ele é o final né, dessa pirâmide, mas eu impacto a vida de um monte de gente que está aqui, inclusive a minha, né? Ou seja, eu, enquanto líder, eu também vou sentir isso. Cara, muito legal. Eu queria, assim, só Exatamente. fazer uma última pergunta até sobre o nosso processo, porque você trouxe todas essas questões do líder, desculpe, e existiam lá no nosso grupo outros líderes, com outras questões, como você falou, outros mercados. Sem precisar, a gente não precisa mencionar a situação, mas teve alguma coisa assim que bateu em você e disse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, isso foi uma coisa que é uma coisa nova, um novo ponto de vista que eu ganhei com esse grupo. Teve alguma coisa assim que você lembra? Teve. Eu acho que em todos eles, todos os dilemas, sempre tem um ponto de vista, né, diferente, uma situação diferente que a gente não viveu. Acho que esse é o mais interessante. Eu acho que ali no grupo teve uma ou duas situações pela qual eu já tinha passado, mas eu achei interessante que dois outros dilemas eu nunca havia vivido e quando foi apresentado, a minha primeira reação é, puxa, e agora? Como é que eu vou ajudar, né? Nunca vivi isso. E aí você percebe que você não precisa ter vivido para ajudar, porque você pode aportar ali elementos que são universais, que são, né, mais relacionados ao comportamento humano, o que você sente vendo aquela situação, né, ou demonstrando empatia, coisa assim. Mas tem, de fato, assim, de fato eu não vou citar quais eram os dilemas, porque a gente tem um compromisso forte com o sigilo, não é algo chocante, né, mas é algo particular, vamos dizer assim, deste grupo agora, né, mas que impactou positivamente, sim, a minha vida. E principalmente de ver que no aspecto da fragilidade, da vulnerabilidade, vamos colocar assim. Eu acho que em um dilema em particular que a gente analisou, a vulnerabilidade apareceu de uma maneira muito evidente, forte, e em contraste com uma pessoa que se apresenta de uma maneira muito forte, muito robusta e com poucas vulnerabilidades. Eu acho que isso foi o que mais me impactou. Pelo menos a visão que eu tinha daquela pessoa desde o primeiro check lá no LinkedIn até aquela sessão que a gente chegou, que foi uma das últimas também, me construiu a imagem de uma pessoa inabalável, né? E de repente ela traz uma vulnerabilidade, isso para mim é muito legal, né? E com o qual eu me identifiquei muito, porque também estou vivendo esse momento de experimentar, expor as minhas vulnerabilidades e ver o quão fantástico é você perceber o acolhimento, né, da tua vulnerabilidade, a ajuda que você recebe, os insights que você recebe. Então, por isso foi impactante. Muito legal. Carlos, a gente está chegando já nos minutinhos finais, mas eu queria deixar esse pedacinho para perguntar para vocês que se tem alguma coisa que você gostaria de dizer que foi importante, interessante nesse processo todo, o nosso CODEV da EIT, além desse que você falou, né, que foi uma coisa bem marcante, mas teve alguma outra coisa assim que você gostaria de deixar para nós todos aqui do que foi o CODEV para você nessas, nós fizemos 6 sessões, né? Incluindo aquela última que nós fizemos, foram 6 sessões. O que foi o CODEV para o desenvolvimento? Isso foi muito legal. Eu acho que é um recado muito legal para quem ouve falar de CODEV, né? Que a gente planejou 5 sessões para tratar de 5 dilemas e fizemos uma sessão que a gente percebeu ali um outro aprendizado que a gente podia ter, né? Aliás, foram vários aprendizados, né? Vários insights aqui e ali, um aprendendo com o outro que foi muito legal. Mas assim, o que eu posso, o que eu tenho de impressão agora vindo do mundo farmacêutico, talvez você vai entender, assim, eu vindo do mundo farmacêutico, você vai entender melhor meu exemplo. Para mim é um laboratório, né? E no mundo do desenvolvimento, né, de ciência, você cria um laboratório que é um ambiente protegido, livre de interferências externas, para que você possa tratar de problemas, tratar de temas de uma forma
com bastante análise, e foi o que a gente fez ali, né? Vocês reuniram pessoas, criaram um ambiente, a gente limpou aquele ambiente ao definir as nossas regras, né? Isso entra, isso não entra. A gente era capaz, inclusive, de dizer um para o outro o que eu quero receber como input a partir do meu dilema. Eu quero uma crítica, ou eu quero uma sugestão, ou eu quero acolhimento. Ou seja, se definiu muito bem quais eram as regras daquele laboratório e viveu a experiência. Então, isso é que fica para mim, inclusive, para poder aplicar esse conhecimento do Codev no dia a dia, né? Eu acho que alguns elementos ali do Codev você consegue aplicar nos seus grupos, você consegue aplicar no seu convívio, né? Sendo um deles, que é o que mais impacta, você aprende muito com o dilema dos outros, não só com o seu próprio. É impressionante, né? Carlos, eu queria te agradecer por essa participação. Eu tenho que te dizer assim que o bom também desse tipo de trabalho é que também nós que facilitamos acabamos ganhando muita coisa. Ou seja, você ganhou um admirador aqui, eu acho que tem um monte de gente também participando que admira. Sou um admirador do processo e eu gostaria assim de que você, nesse finalzinho, só dissesse assim, uma última mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que são líderes, que estão passando por essas situações difíceis agora com a pandemia. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar? Roberto, foi um prazer enorme esse bate-papo. Todo bate-papo com você, com o grupo da EIT, é sempre um prazer, né? Assim, eu adoro, todos com que eu tive contato até hoje, sempre são pessoas que despertam melhor na gente. Eu acho que vocês encaminham as conversas e trazem inputs que sempre despertam melhor na gente, por isso é um grande prazer. Sinto muito que está acabando aqui, eu estava até olhando no relógio, triste que já está acabando. O que eu posso dar de recado, assim, pensando na liderança, e é uma reflexão que eu faço também. O líder, a liderança é uma tarefa que o líder recebe, não é um título, não é uma bênção, não é um superpoder que ele recebe. Ele só recebeu a tarefa de liderar. Talvez porque ele tem um pouco mais de equipamento para exercer aquela tarefa. Mas ele também não é perfeito. E ele nunca pode esquecer que ele é um humano. Então, ao lidar com os outros, se coloque no lugar de humano, entenda que você tem uma tarefa, a liderança não é uma questão de status, exponha as suas vulnerabilidades, já que é uma tarefa. Todo aquele que não sabe muito bem como executar a sua tarefa precisa levantar a mão e pedir ajuda. E a partir daí siga evoluindo. Não se olhe com superpoderes, porque você vai se decepcionar muito com você mesmo. Muito legal, Carlos. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer mesmo falar contigo. Agradeço a quem esteve presente, agradeço quem esteja escutando isso na gravação, isso nós temos a gravação, e espero que a gente possa se reencontrar em outros Codevs, em outros projetos desses, porque é sempre um prazer também trabalhar com você. Eu também, estou adorando o Roadshow, estou participando das sessões, está sendo muito legal descobrir o que vocês estão produzindo aí e estou super disposto, ansioso até para continuar produzindo mais aí juntos. Muito legal. Então, pessoal, esse é o Carlos Pompeu, diretor de Supply Chain na Avaya, um amigo, não só cliente nosso. Tá bom? Um abraço para você, Carlos. Um grande abraço para todos. Valeu, tchau, tchau.